segundo ano, tudo bem com vocês? Nós, professores do segundo ano, estamos com muita saudade de vocês, mas vamos continuar estudando por aqui, até essa quarentena acabar. Agora vamos para a nossa aula de história? No capítulo 6, já aprendemos sobre o quê? Sobre documentos, que eles são importantes e contam um pouquinho da nossa história. Agora vamos conhecer alguns objetos que contam história. Sabia, crianças, que objetos, documentos antigos, fotografia contam um pouquinho da nossa história e da nossa história em família? Mesmo sendo antigo, eles fizeram parte da nossa vida, ou seja, ele tem um valor sentimental, porque lembra um momento vivido. Agora eu vou mostrar alguns objetos que contam um pouquinho da minha história e da minha família. O primeiro é esse vestidinho de crochê, muito bonito, né? Foi a minha avó da Bahia que fez. Minha avó, que eu chamo ela carinhosamente de Bilil. Ela gostava muito de fazer roupinha em crochê, que é uma arte feita à mão com agulha. Ela fez esse vestidinho para minha prima, também da Bahia. A prima usou muito, muito, muito. Só que aí, quando minha tia soube que minha mãe ia ter uma menina, no caso eu, ela deu de presente para minha mãe, ou seja, para mim. Eu usei muito esse vestido. Diz minha mãe que eu ficava muito bonitinha com esse vestidinho. Até que passaram-se anos e anos, eu fiquei grávida de uma menina, da minha filha. Aí mamãe me presenteou com esse vestido para minha filha estar usando. Eu fiquei muito feliz e agradecida, porque eu vi que era uma relíquia de família. Minha filha usou, ficou muito bonito. Eu não desfiz o vestido porque ele tem um valor sentimental. Eu lembro da minha avó, que hoje em dia ela já não faz mais crochê, porque ela não tem uma visão boa. Então, eu vou guardar ele por muitos anos. Quem sabe muito pela frente eu tenho uma netinha e ela possa usar também o vestido. Outro objeto que eu tenho aqui, que eu fui buscar lá na casa da minha mãe. E minha mãe ela guarda com muito amor. Ela falou depois para eu devolver e ter muito cuidado. Sabe o que é? O meu caderninho quando eu estudava educação infantil. Ele já tá velhinho, tá meio descolado, ó. Já soltou alguns bichinhos. Mamãe tinha muito zelo com nossos cadernos, com o meu e dos meus irmãos. Ela gostava muito de enfeitar. Aí ela guarda para lembrar do tempo que eu estava aprendendo a desenhar, a escrever, porque tem um valor muito importante para minha mãe. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa. Ó, tem aqui uns desenhinhos, ó. Eu estava aprendendo a desenhar. Então, ele é muito importante que ele conta um pouquinho da minha história e também é uma lembrança para minha mãe. Com certeza, crianças, na sua casa vai ter algum objeto, documento, fotografia que conta um pouquinho da sua história, da sua família. Qualquer coisa, se pergunta aos seus familiares. Agora, vamos conhecer alguns objetos que contam um pouquinho da história. Vamos lá? Toda família tem uma história, religião, costumes, hábitos que vão passando de geração em geração. Exemplo, a família sempre teve um costume de quê? De reunir e tirar uma foto. Isso foi passando de geração em geração e conta um pouquinho da história. Outro exemplo é as crianças darem bênção aos mais velhos. Também é um hábito que conta um pouquinho da história. Agora vamos ver alguns objetos que contam a história. Exemplo, um álbum de fotografia de quando a pessoa era bebê, um sapatinho que a mãe guarda de um filho ou filha, um livro de receita que a mãe dá para a filha, e outro muito interessante, que antigamente tinha o costume de quê? As filhas herdarem as louças, as vasilhas da mãe. Quando elas casavam, a mãe dava de presente as louças que elas tinham e vasilhas. Outros objetos que também contam um pouquinho da história vivida de uma época são o quê? O
ferro de passar. Antigamente, não existia energia elétrica. O ferro era muito pesado, porque dentro dele colocavam-se brasa para poder esquentar e passar as roupas. Outro exemplo é o fogão. Antigamente, os fogões eram de cores suaves, azul ou amarelo, só existia de 4 bocas, ele não era elétrico como hoje em dia. E ele tinha o quê? Um descanso de panela, que muitas mães gostavam muito desse espacinho. Qualquer coisa, vocês perguntam a alguns familiares, que eles vão lembrar de algum desses objetos. Agora, vamos para a nossa atividade do dia. Página 249. Torugo foi visitar a casa dos seus avós e entrou em um quarto que estava cheio de objetos de família. Encontre os objetos que Torugo está procurando, de acordo com a dica, e circule as imagens. Dica 1. É um objeto que servia para escrever cartas e livros, mas sem usar caneta. E aí, criança, você já sabe qual objeto que é? Vou dar uma dica. Em cima desse objeto tem um pano azul, branco e vermelho. A dica foi muito útil, né? Número 2. Um objeto que servia para ouvir música, mas sem internet e fone. Sabe qual objeto que é, crianças? Vamos procurar. Tá muito fácil, hein? Agora, as próximas atividades são com vocês. Vocês irão fazer a página 250. Vamos começar nossas atividades finais. Número 1. Observe os nomes dos seus colegas de turma ou de outra turma. Vamos só lembrar dos colegas da nossa turma. Letra A. Algum colega da sua turma tem um nome igual ao seu? E aí, vocês lembram do nome dos seus colegas? Então, responde a letra A, sim ou não. Letra B. Por que os sobrenomes são utilizados? Vamos lembrar um pouquinho sobre sobrenome. Quando tem na sala 2 colegas com o mesmo nome, a professora nos chama pelo sobrenome? E aí? Então, o sobrenome é importante, né? Número 2. Veja os sobrenomes mais populares do Brasil. Temos aí o mapa do nosso país, feito com vários nomes populares. Letra A. Qual é o seu sobrenome? Ele está nessa lista? E aí, primeiro vocês vão escrever o seu sobrenome e depois falar se ele está aí no mapa do Brasil. Letra B. Quais são as origens do seu sobrenome? Pesquise. Essa atividade, vocês vão pedir ajuda a algum familiar. Se ele souber, você já vai responder de onde veio o seu sobrenome. Se ele não souber e nem você, vamos fazer uma pequena pesquisa para descobrir de onde veio o seu sobrenome. E para finalizar, a página 251, atividade 3. Vocês irão completar a cruzadinha com os nomes de alguns documentos pessoais. Temos aí dica na horizontal, que é deitado, e tem na vertical, que é em pé. Vocês vão olhar as dicas e responder as 8 perguntas. Essas são as atividades para hoje. Qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco. Tem um recadinho para vocês. A minha família, a família São Camilo, deseja que continue na história da sua família proteção, diálogo, limites, cuidados, carinho, união, afeto, amor e respeito. Que isso continua em geração na história da sua família. Beijo!